Oi, eu sou a Larissa, apresentadora do podcast Chiledor. Oi pessoal, eu sou o Nicolas, sou apresentador do podcast Chiledor também. A gente está aqui hoje com o professor Lucas e ele vai estar se apresentando para a gente aí, bem rapidamente aí. Vamos lá. Olha, meu nome é Lucas Marfim, é o meu primeiro ano aqui no Chiledor. Eu sou novíssimo aqui, apesar de já trabalhar como professor há 12 anos. Então, eu sou professor de Humanidades, a minha formação é em História, né? A minha graduação é em História. Depois da graduação, eu fiz uma pós-graduação em Política e Relações Internacionais e sou mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo. Há pouco tempo, recentemente, também formei em Pedagogia. Mas foi mais por uma questão de conhecimento. Eu não tenho pretensão de trabalhar com molecadinha, né? Prefere a galera mais... Eu prefiro. Mais jovens, Eu prefiro jovens. Entendi. Criança nem pensar, assim. Fica muito trabalho, Nossa, muito eu trabalho. também não tenho paciência com criança. Nossa, de imaginário da... Tanto que eu sou casado já há 4 anos, eu tenho um relacionamento já longo de quase 15 e nós não temos filhos. E nem pretende ou não pretende? Por enquanto não. Criança não trabalha. Dá trabalho. E eu não tenho paciência com criança nenhuma. Então, você está trabalhando um livro com o pessoal do segundo B. E qual que é o intuito de passar esse livro para eles? Poderia falar o título, a explicação um pouco? Então, nós teremos agora, na próxima, não essa semana, a última semana de abril, será o que a gente vai chamar, estamos chamando, né, de Abril Indígena. É clichê das escolas, né, assim, todo final de abril, etc., fazer um dia para lembrar, talvez, né, assim, a cultura dos povos indígenas e assim por diante. E com vocês, nós, a equipe de humanas, né, tanto eu, a professora Carol, Matheus, Tereza e a Duda, nós decidimos fazer um trabalho que seja um pouco mais profundo. E um dos motivadores é o seguinte, né, não sei se vocês acompanharam em noticiário de TV, ou internet, etc., mas no início do ano nós tivemos uma situação bastante pesada. Uma tragédia que estava acontecendo e que ainda está, apesar de agora o Estado estar tentando remediar, com povos indígenas do Brasil, especialmente os Yanomamis. Então, criança morrendo de desnutrição, invasão de mineradores estava causando um prejuízo imenso ambiental para a terra em que eles vivem. E acontecendo um caso horroroso, assim, de estupro, de mulher indígena grávida, desses mineradores, etc. Inclusive tem uma série que lançou recentemente a temporada nova que chama Cidade Invisível. E nessa temporada nova conta a história dos mineradores, que eles querem entrar num lugar da Amazônia que é tipo sagrado para os indígenas. Sim. E é um lugar onde tem muito ouro. E eles querem fazer de tudo para chegar até lá. Sim. E os indígenas tentam proteger esse local. A série é muito legal, porque ela é totalmente brasileira. Sim. Tem muitos bons atores, uma história legal que mostra o folclore. Essa questão do folclore brasileiro e indígena é o que geralmente se trabalha como clichê nesses dias dia do indígena, né, tal. E a série também vem de certa forma fazendo denúncia sobre isso, né? Sim. Que é o que esses povos vivem, além de ser bem legal, né? Tem uma história super legal, fica a recomendação para todo mundo. É bem bacana. Então, e aí, dentro desse contexto, nós pensamos em fazer a união de 2 coisas que são super importantes para vocês. Primeira é hábito de leitura. Né? Nossa, eu tô tentando ter esse hábito, mas é um pouquinho difícil. Eu não consigo ler. Eu não consigo, acho que eu tenho que esforçar mais, sabe? Pois é, mas tudo é esforço. E chega um momento, talvez, que quando ele se torna um hábito, quer dizer, quando diariamente você tem contato com leitura e assim por diante, vira um hábito de prazer.
que é prazeroso. Nós temos narrativas de contos e histórias em diversas mídias hoje, né? Então, por exemplo, você citou Cidade Invisível. Que são modelos mais rápidos, né? Que talvez exijam menos da gente, que a gente assiste, né? Assiste outro. Mas a leitura, ela também, a literatura em geral, ela tem muito para ensinar para gente, para contar para gente, e que da mesma forma que nós curtimos essas histórias na TV, em séries, em filmes e etc., o livro também proporciona isso. Então é uma coisa que, quando é descoberta, ela fica enraizada na gente. E é super legal, inclusive, para o nosso desenvolvimento intelectual, né? Sim. Então a ideia foi unir essas duas coisas, o hábito da leitura com uma temática que estivesse dentro do nosso projeto Abril Indígena, né? Sim. Então esse livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Vou mostrar para a câmera aqui, para eles verem o livrinho. que é do Ailton Krenak, é um livro que une tanto críticas à forma como nós vivemos atualmente. Existem no livro também denúncias sobre a situação indígena no país hoje, e provocações filosóficas do Ailton Krenak. São provocações que tira a gente da caixinha, no sentido de tentar fazer com que a gente enxergue um outro modo de ver, ou um outro modo possível de nós vivermos no mundo, né? Interessante. Então, é super legal e assim, olha, é um livro curto, como vocês podem ver, e que provoca a gente. Então, isso é super importante. Isso é verdade. Tira os pensamentos mais profundos da gente. Você, Nico, agora eu vou passar para o papel de entrevistador. Lá vem. Olha a bomba. Nós estamos lendo com a sua sala. O que você Sim. tem achado do Krenak, das ideias dele? Cara, ele é um cara que ele fala o que tem que ser falado, ele solta ali mesmo, tudo no livro ele joga ali. E é uma coisa que praticamente a maioria da sala falou, inclusive, que é tipo uma parte do livro, diria que do meio do livro pra frente assim, tem uma parte que é muita crítica atrás de crítica, sabe? É verdade. E isso instiga bastante a gente, sabe? Deixa a gente bem pensativo. E que é, inclusive... Até curioso, né? Eu aqui agora querendo saber o que Olha, tá. eu super recomendo. Nós, inclusive, aí fica para toda a turma, inclusive toda a galera do Xeredor. Terminando a leitura com o segundo B e apresentando o projeto, nós, inclusive, vamos apresentar as obras dele, né, durante essa semana do Abril Indígena. Sim. E esses livros depois ficarão disponíveis lá nas prateleiras, então, por exemplo, Quem se tiver interessou, ficou pode ler. curiosa, leia, super recomendo. Sim. Ele é um pouquinho difícil de entender também, né? Eu diria. Em algumas partes, algumas né? partes. Talvez. Ele é um pouquinho difícil de entender. A ideia é o seguinte, o que ajuda a entender, e talvez seja necessário para todos que peguem as obras do Krenak, é entender que o Krenak também ele é um indígena, né, da tribo Krenak. Essa tribo vive em Minas Gerais, nas margens do Rio Doce. Sim. E o Krenak ele tem uma longa história de luta pelos povos indígenas. Longuíssima mesmo. Vocês não tinham nascido ainda, o Krenak já fazia a militância dele militância como representante dos povos indígenas, e participou inclusive da nossa Constituição de 88, que foi o período de redemocratização, fim da ditadura militar, né? Nós criamos uma nova Constituição que assegurasse democracia para o povo brasileiro. E a ideia da luta indígena ela está muito relacionada à terra. Quer dizer, ao território em que nossos povos, os povos originários, vivem e que, apesar da história de massacre que a gente tem,
né? Acho que desde o 6º ano nós já vemos isso, né? Já vemos o assunto. Todo o período de chegada dos europeus até o processo de colonização, os bandeirantes, essa coisa básica de história, né? Que é uma história trágica para eles, né? É uma história de extermínio, de expulsão das terras, de escravidão e assim por diante. E o Brasil, nós temos um legado de, não só na questão em muitas coisas, de colocar coisas na lei, ou de nossos representantes, ou dos nossos governantes, mesmo quando eram os reis de Portugal, etc., de falar as coisas e as coisas nunca serem cumpridas, né? E mesmo a lei não era cumprida. Pra vocês terem uma ideia, eu até fiz aqui a minha colinha, né? Em 1680, já havia uma lei em Portugal reconhecendo os índios como os primeiros habitantes e donos naturais das terras em que eles viviam. 1680, né? Período de colonização. A história de extermínio persistiu. Nós temos uma segunda lei também, em que o Dom João V, que foi o antecessor do nosso VI que veio para o Brasil, ele já dizia que deveria se reconhecer aos indígenas toda a liberdade e direito aos bens, aos seus bens e à sua propriedade de terra. A história do extermínio... Não era cumprida a lei. Não era cumprida, persistiu. Depois nós temos uma outra lei pós-independência, de 1824. Nossa independência foi em 22. Em que se admitia a posse permanente das terras indígenas, mas não a propriedade. Essas leis começam a ser um pouco mais sérias e levadas a sério, né? Só que ela muda uma coisa importante, que é a distinção entre propriedade e posse. Quer dizer, posse é o usufruto, mas a propriedade é quem é dono, né? E aí, nesse caso, a partir dessa lei pós-independência, a propriedade das terras dos povos indígenas no Brasil ficou a cargo do Estado. Certo? Continua a não ser cumprida. Da mesma forma de que não era antes. Então, e da mesma forma como ainda não é hoje, pra vocês imaginarem, né? Os problemas que nós temos. E enfim, aí nós tivemos uma série de bons andamentos da lei, no sentido de garantir direitos aos povos indígenas. E que isso melhorou até a Constituição de 88, com o marco dos territórios indígenas e assim por diante. Mas isso não quer dizer que nós não continuemos a ter problemas seríssimos, né? Como eu citei dos povos Yanomamis. E o Krenak, sim, está em todas. Desde que ele era muito jovem, o Krenak está nessa luta. E aí eu acho que não só essa obra dele, mas todas as que ele escreveu, ele tem 5 obras, 4 são importantíssimas, uma não é só dele, é com um colega. E além dessa questão da denúncia, eu acho que o mais importante para a gente e para vocês que são ainda mais jovens é entender essa provocação dele de nos levar a pensar uma outra forma de mundo. Que o mundo pode ser diferente, ele pode ser melhor. Sim. Eu não sei se o Nicolas concorda, mas uma das coisas que ele já inicia o livro dizendo assim, o próprio título, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele diz, olha, nós somos bombardeados com a ideia de um fim de mundo iminente para o planeta, por causa dos diversos problemas, e é verdade. Isso é verdade. Questão ambiental, a poluição, a maneira como a gente se relaciona com a natureza, que é nós nos relacionamos controlando e tratando a natureza como objeto. E ele propõe uma outra forma. Conta a história da montanha, por exemplo, da mulher. Da mulher da pedra? Ah, eu acho que eu não lembro muito bem a história. Mas é a história de que a mulher conversava com a pedra.
Roxa, ela conversava com a pedra? É, ela conversava com a pedra. E aí você para pra pensar, mas como que a mulher conversava com a Que pedra? doida, ué. Pra gente, assim, é maluquice, Sim. né? Conversar com a pedra, mano. Pra eles é diferente. Pra eles é diferente. E aí, assim, ela tá conversando com a pedra e chega uma pessoa que eles iam entrevistá-la, assim. E aí o pessoal falou, olha, você vai precisar aguardar um minutinho porque ela está conversando com a pedra. Aí eu resolvi esperar. Aí o cara ia ficar assim, nossa, que maluquice. Tipo, oxi. Né? Mas isso pro Krenak, ele traz essa história para mostrar que há uma outra relação dos povos indígenas com a natureza. E que aí aquela pedra, por exemplo, que não era só uma pedra. Pra eles, né? Para eles. Era uma relação de parentesco com a pedra e com a montanha. Tipo se e fosse com um o amigo gelo. ali próximo, igual Exatamente. ser humano, né? É isso, e que merece um tratamento de empatia, assim, de Sim. simpatia. Eu preciso respeitar essa Igual eles pedra, têm essa com- montanha. Com o rio, né? Igual Que a gente com vai o rio. chegar lá nessa parte do rio também, né? Beleza? Que é bem legal e interessante. Então, O que eu eles fizeram. é isso. Eu recomendo muito o Krenak. Tem 2 livros, inclusive tem um outro que eu trouxe que é do Shidedorn. Esse eu não já vi. Que é essa coleçãozinha assim. Existia uma coleção, isso nem assim, não tem mais edição disso. Chama Coleção Pergunte ao José. Nossa. Pergunte? Ao José. Não. O José é esse carinha aqui, né? É um símbolo de um estudante, né? Uhum. Ele é bem antigo, mas ele trata de uma forma bem acessível e simples esse histórico das questões dos povos indígenas no país. Então, assim, ó, tem 61 páginas, ele é edição de bolso e é super importante porque nos leva a simpatizar e aprender a respeitar essa galera e conviver e entender que eles ainda sofrem muito nesse país. Sofrem Demais. mesmo. Demais. E eu queria falar do rio, porque eu achei muito interessante o que eles fizeram com o rio, né? Que eles deram uma identidade pro rio. Oxi. Ou seja, eu acho que Como você assim? você não ia saber. Não. Mas eles criaram. O rio, ele é como se fosse uma pessoa física. Agora. Ele é uma pessoa jurídica. Jurídica, isso. Ele... Não física, jurídica, né? Falei errado. Não, continua. Continuamos. Ou- Tudo que as pessoas fazem contra o rio pode ser motivo de denúncia à pessoa que fez. Ou seja, dá um BO gigantesco aí. denúncia e processo Processo. criminal, Por né? causa do rio? Por causa Por do causa do rio. rio. Ou seja, Isso foi uma alternativa que, inclusive, nas discussões da sala saiu essa ideia, assim, né? O Krenak, ele faz parte da tribo Krenak, que é a margem do Rio Doce, como eu falei para vocês. Em 2015 aconteceu uma tragédia com o Rio Doce, que estourou barragem de rejeito de minério, e esse rejeito foi para o Rio Doce e nós dizemos assim que o rio morreu. O pessoal Krenak diz que o rio está em coma, porque esses rejeitos poluíram o rio de uma forma que está inviabilizando a vida, né, nessa parte da região. Então, pra eles, o rio não morreu. Eles dizem que o rio está em coma, mas isso também é por causa do entendimento que eles têm sobre a natureza. Quer dizer, eles entendem, por exemplo, que em um processo, mesmo que seja muito longo, esse rio vai se regenerar. Né? Em algum Sim, momento que ele volta, né? ele volta. Ah. Né? Então a própria natureza absorve, rearranja essa poluição. E É assim tipo a por diante. natureza mesmo que vai fazer isso ali Pela força dela, né? Sim, Mas é claro que isso é um processo longuíssimo, né? muito. Processo Demora. muito longo. Demora muito. Então eles não dizem que o rio morreu, mas que o rio está em coma. Sim. E nessa discussão, né, o pessoal do segundo B falou bastante, olha, ele critica muito e a gente não está entendendo por que é ideias para adiar o fim do mundo, sendo que ele não traz ideias. Uhum. Galera, Quer fala falar? bastante. Fala um pouquinho disso, Nicolau. Acho que Deixa eu ver, deixa eu pensar. Mais ou menos como que eu posso explicar. Tipo assim, a gente que leu o livro, né, viu muita crítica e a gente não conseguiu enxergar as ideias que o livro trazia.
é basicamente isso, né? Feito pra A mudar galera isso, queria né? dizer. Porque parece assim, que você vai ter um livrinho com um monte de Um ideias. monte de dica de Aí como você chega chegar no livro, é só num mundo crítica, é perfeito. só falar. É isso, parece assim, que é dica, né, pra gente Sim. fazer um mundo melhor. Mas não é isso. Não é isso, Na é verdade, bem são diferente. provocações. Ele quer só dizer, critica os problemas da natureza. ele critica o modo como nós vivemos, né? Sim. Que Ele- o ser humano é consumista e tal. Por aí Isso. vai. Então ele critica o consumo exacerbado, ele critica a nossa relação com a natureza, de tratá-la como objeto. E ele faz provocações a partir da filosofia de vida indígena, de como nós podemos não, mas que nós podemos mudar. Ele não diz como, Mas Sim. que a gente pode. que a gente pode. É. Porque a ideia dele é fazer com que nós pensemos por nós mesmos, né? Sim. Assim, eu não vou seguir a receitinha de bolo dele. E aí uma das ideias que a gente discutiu na sala foi desse povo indígena na Nova Zelândia, os Maoris, que aconteceu basicamente a mesma coisa com eles. Eles tiveram uma parte do rio deles poluidíssima, e era o rio é a fonte de vida, né? Sim, ainda mais pra eles ali, né? É para tudo, é para irrigar a plantação, é para pesca do peixe, é para o uso diário da água de todo dia, a pro fonte. banho, é a fonte da vida, né? E eles tentaram pensar em alguma forma de tirar a ideia de tutela, de proteção do Estado sobre os territórios deles, né? E uma das saídas foi fazer com que o rio, quer dizer, casar a filosofia indígena de que pensa o rio como ancestral, como alguém que trouxe a vida para eles e agora é um parente deles. Nossa, que massa isso. Inclusive na série do Cidade Invisível, o local lá onde eles protegem é não diria um rio, mas um lago. É um lago sagrado. É um lago né? sagrado. Então você meio que deduz que rios e lagos para eles são meio que sagrados. Assim. É parte de É toda parte a cultura, deles. de toda a Sim. mitologia que eles constroem, enfim, da religiosidade, dos ritos. Então, é a relação deles com a natureza, né? E aí essa tribo Maori falou assim, olha, então vamos tirar da mão do Estado a proteção, porque o que acontece é basicamente a relação entre território indígena que sofre invasão do Estado é de corrupção, né? Se o Estado tem o dever de proteger essas terras e demarcar essas terras e garantir, né, a posse dessas terras para os indígenas, isso não acontece, é porque está havendo corrupção. E os maoris falaram assim, vamos tirar do Estado, de uma certa forma, pelo menos do poder executivo, né, presidente, governadores, etc., e vamos para a justiça, para o judiciário, né? Então, por exemplo, se alguém agora poluir o rio, eles processam criminalmente Nossa. essa empresa ou as pessoas. Gente. E aí essa galera tem que ressarcir o rio, que são os índios representantes desse rio, né? Mas que são consideradas pessoas. É como se fosse um crime, então. É crime. Se É você crime. for lá Nossa, agora você não vai depender mais do Estado intervir. O próprio rio, Sim. através dos seus representantes, está processando as empresas que o prejudicaram. Meu Deus. Que interessante. Eu também achei. Eu acho que Eu achei incrível. Se tipo, fica meio... É possível um rio ser tão ser uma sagrado pessoa. assim? Pra alguém? É possível. Que gente. É possível. É claro que, assim, ainda... Na verdade, são os seres humanos que encabeçam isso, né? E as coisas são difíceis, mas eu acho que é o início e é uma ideia muito legal. Ai, mas isso é bem legal mesmo. Bem legal. Bem legal. Quem polui se dá mal. Se dá mal. Se dá mal. Porque agora dói, E é dói processado. no bolso. Exatamente, E é dói no processado. bolso, né? Dói no bolso de quem vai lá. Dói no bolso, vai pra cadeia. É quem perde com isso agora é quem tá ali poluindo, né? Então. Exatamente. Primeiro que não era pra poluir, não precisava nem ter. Não era nem pra gente poluir, não precisava ter isso, né? É. Mas o ser humano, ele
faz as coisas sem pensar, acaba Não, poluindo. o ser humano pensa, eu E os acho, indígenas mas tiveram que tomar meio- uma providência, né? Tiveram que falar, a gente vai ter que fazer isso, senão... Nós precisamos de ideia para conter. pra proteger Pra- o ambiente também deles ali, né? Nós vivemos em tempos complicados, né? O que move o interesse da humanidade é a busca por dinheiro e bem-estar, e qualidade de vida e Por aí luxo, que é. Sim. E a ganância da gente não tem limites, né? Uhum. Então a ideia é essa mesmo, nós nos autodestruímos por ganância, Sim, sem pensar nas próximas gerações, assim por diante. Então, sim. Até nas consequências também, né? também. Porque tem É bastante. exatamente isso. É. Tem muita. Exatamente isso. E a galera da sala ficou... E se esse livro veio para... Porque gerou uma... Como posso dizer? Não diria uma discussão, mas fez a turma pensar, né? Tipo, refletir um pouco Refletir. sobre o assunto, Aham, né? Tipo, todo mundo... E é justamente esse, assim, o objetivo do Krenak. Tipo, enquanto eu tô aqui poluindo, o cara tá lá processando porque tá poluindo o rio. Então, e aí é uma ideia que partiu, inclusive, desse tipo de filosofia do Krenak, né? E a leitura dele deixa, como o Nicolas tá citando, todo mundo meio impactado, assim, né? Nesse sentido de, poxa, Faz a galera refletir. a situação é triste, né? Já, gente, e aí você para e pensa e fala, pô, a gente realmente é consumista. Porque a Em gente vez só disso- quer ter mais e mais e mais e mais e não pensa nas consequências que gera na natureza e por aí. E É ver isso. que isso realmente existe Exatamente também, isso. né? Às vezes você tá ali achando que isso não tem nada a ver, mas quando para pra ver mesmo, E a ideia é isso. Eu acho que se o livro levou o pessoal do segundo B a isso, que é justamente o propósito do Krenak, o objetivo foi cumprido. Foi. foi. E é super importante a gente refletir, né, Larissa? Eu acho que um dos principais objetivos da escola é esse. Muito além de fazer com que a gente decore conhecimentos e desenvolva habilidades intelectuais, escrever, fazer conta e assim por diante, eu acho que parar para refletir sobre o mundo é uma das coisas mais sérias que a gente pode fazer na vida. E aí vale muito todo tipo de filosofia. E que existem filosofias, né? Uhum. Com o segundo B eu sou professor de história lá, mas eu sou professor de filosofia nos primeiros. Pra todo Então- segundo você dá aula? De história? Pra todos? Só o NT que não. História Ah, tem tá. um A, B e C. E os Achei que primeiros tava também essa- não, né? E os primeiros eu tenho filosofia no A e B. Não tem nem no meu e nem no D. Não. Ah, então você não tem aula com ele. Não. Poxa, que pena. Mas eu imagino que nas aulas de filosofia vocês já estão também tendo essa, Sim, né, essa coisa dessas ideias de estabilizar. eu até brinco com o professor porque eu falo que é uma aula muito profunda. Porque ele começa a falar e você fica ali vendo que aquilo ali é real, aí você fica, quê? Eu falo pro professor, o professor até ri às vezes, porque eu fico tão chocada com as coisas que ele explica que eu fico. Pra galera jovem que leva, tipo, que nem a gente, a maioria das coisas leva na zoeira, assim, quando vê uma parada mais séria, assim, realmente dá um choque, tipo, Eita, choque de realidade, vamos dizer assim. Assim, ver que Sim, era sim, assim antigamente. Tá ligado? a reflexão. Reflexão bate. Dá um. Você até bate, trava ali né, o resto gente? do dia. Mas é super importante e faz parte muito do nosso processo de amadurecimento. Sim. Nós amadurecemos como seres humanos e do que a gente chama de nos humanizarmos, né? De provocar um olhar sobre o mundo que seja menos esse do cotidiano, do senso comum, né? Uhum. E daí a gente vive a vida no automático, né? Acho que é esse automático, inclusive, que leva com que a gente não provoque mudanças no mundo. A gente vai vivendo como o mundo é e tá tudo bem. Como tá, né? Por aí Não precisa vai. parar pra pensar em nada. Nem refletir. Pois é. E aí é por isso que a reflexão nos impacta, né? Porque quando dá aquele clique na cabeça da gente, aí a gente
fica impactado. Fala, opa, Tipo, calma, nossa. tem muito mais coisa pra gente enxergar, né? Verdade. Do que o cotidiano. Muita coisa, como posso dizer, fora do nosso alcance de visão, tipo, além do que a gente pode imaginar, né? Citando os Thundercats, além do alcance, a Além do visão alcance. além do alcance. Ai, Ó, o professor de filosofia citando o Thundercats. tudo bem. Os professores aqui são foda. Eu gosto, professor Número. É bacana. Eu espero que vocês estejam gostando. Pra mim também é tudo novidade, né? Vocês são novidades, mas eu procuro sempre ter um bom relacionamento com a galera, né? Tem aluno que não dá muita moral pra, tipo, um livrinho desse assim. Mas tem aluno que não tem interesse em nada. Você vê que o cara tá na escola ali só por tá, mas tipo... Só porque ele é Tem obrigado a gente vir que realmente desperta uma interesse. visão diferente. Que nem despertou em mim, tipo... Eu não tinha muito essa visão sobre os indígenas, né? Pra mim, eu ia, né? Ir na escola, voltava pra casa. Mas aí, eu comecei a assistir essa série do Cidade Invisível e ia ler o livro na sala. Aí eu falei, poxa, a visão dos caras é diferentaça, meu. Olha, eu fico feliz, Incrível. Nicolas, porque quer dizer que deu certo, deu né? certo, O livro o aí. planejamento deu certo, deu resultado e bora. Bora. Sim, Mas é isso, então. é isso por hoje. Esse é o livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quem quiser ler, vai estar aqui na Escola Chilidor. Mas você acha na internet também. Deve pra ter ler em algum Também, site, também. né? Até mesmo ele no site por Dá pra inteiro. ler. Né? Ele tem um e-book que é bem baratinho e essa versão é bem Barato baratinho também. mesmo, assim, menos de R$10. É. E essa edição em papel também não passa de 20. De qualquer forma, lembrando, o livro logo vai estar disponível nas prateleiras para vocês. E vocês vão saber um pouquinho mais também na Semana do Abril Indígena, que vai ter uma exposição só com o trabalho, as ideias do Krenak. E eu espero que vocês gostem bastante. Sim. E tem o filme também, Cidade Invisível, que eu recomendo. Novamente. Bem bacana. Muito legal. E é isso, É isso. pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.